Holiday, tem um negócio aqui maravilhoso, uma entrevista. A Cris, ela tem um canal, o canal do YouTube da Cristina Grêmio é maravilhoso. O que ela faz, o que essa mulher trabalha, Drilis, você reclama de trabalhar, mas a Cris, ela tá no Oeste Sem Filtro. Eu tô trabalhando tanto com ela tá no Sem Rodeios comigo. Também. Ela faz de manhã, ela tem programação de manhã no YouTube dela. Não, fora o que ela escreve de coluna, o que ela faz de coisa. Eu tenho 4 colunas por semana. Mas você reclama, ela não. Ué, lógico. Ó, ela entrevistou um dos presos políticos do dia 8 de janeiro, que foi um homem que foi a Brasília a trabalho, na véspera da manifestação, que terminou com a depredação lá dos prédios. Ele estava produzindo um livro e um documentário, Holiday, sobre as manifestações que aconteciam por todo o país. Ele sequer se aproximou da Praça dos Três Poderes, não participou de manifestação alguma, mas viu e registrou tudo, de longe. Foi dormir no acampamento do QG do Exército e acordou preso. Passou 70 dias na cadeia. Ele prefere não se identificar e a gente tem um trecho da conversa que a Cris fez com ele, da entrevista dela com ele, um preso político do dia 8. Nos levaram então para o segundo corredor de aproximadamente 30 a 40 metros de comprimento, um corredor largo de aproximadamente 4,5 metros de largura, com vários policiais penais de um lado, enfileirados, e cada patriota de frente com cada policial, inclusive policiais femininas. A ordem foi: tirem a roupa. E aí, Cris, eu nunca imaginei na minha vida ser tão humilhado. Nunca na minha vida eu imaginei que um dia eu fosse passar por tanta humilhação. Ordenaram que nós tirássemos a roupa. Depois que tirássemos a roupa, jogávamos a roupa no chão. Eu lembro que o corredor estava todo molhado, porque, como eu falei inicialmente, estava chovendo em Brasília, os corredores estavam todos encharcados. Jogávamos a roupa no chão. E não contentes, eles pediram que nós virássemos de costa, inclusive para policiais femininas, e mandaram a gente agachar, como se nós estivéssemos literalmente de 4 para eles, todas as pessoas. E eu vi aquela cena, eu não acreditava que eu estava vivendo aquilo. Eu olhava para as pessoas do lado, todas as pessoas chorando. Eu queria aproveitar esse tema ainda para fazer mais uma rodada com vocês. Depois de 8 meses, saiu na Oeste, a última mulher presa no 8 de janeiro conseguiu a sua liberdade. Na verdade, né? Liberdade não há, no ai. Exato, soltura. A Dirce Rogério deixou a prisão nesta sexta-feira, dia 1º de setembro. O ministro libertou a Dirce Rogério, de 55 anos, que deixou a Colmeia, prisão do Distrito Federal, depois de passar quase 8 meses na cadeia. Nesse reencontro com o marido, esse reencontro foi postado nas redes sociais. Ela é de Santa Catarina e foi presa no interior do Palácio do Planalto. A Júlia Zanata comentou a revogação da prisão. Uma mulher catarinense, segundo ela, avó de 2 crianças com problema de saúde, ré primária, com bons antecedentes, 8 meses na cadeia. Acusada de? 8 meses. Tem cara que rouba, tem cara que mata e responde em liberdade. Tem homicida que responde em liberdade. Um completo absurdo, quase impossível de ser reparado, segundo a Júlia Zanata. Aí a gente tem aqui um trecho do vídeo que mostra esse reencontro dela. Vou colocar um trecho só para vocês verem. Aí a grande questão que fica, Adriles, é a seguinte. O efeito disso, ele já existe, ele é real. Por mais que o pessoal aí enfrente ainda o aparato judicial e responda e consiga atenuar eventualmente, né, o que está acontecendo com cada uma dessas pessoas, o dano foi feito. O dano de 8 meses para Dona Dirce, ele está feito. O cacique Sererê também. O cara está 9 meses preso. Manifestação. Não existe prisão para manifestação. Se você não consegue individualizar a conduta de qualquer pessoa,
É inadmissível você manter essa pessoa presa, ainda mais dentro de um contexto político. E aí, o meu ponto, Adriles, é o seguinte, a intenção do judiciário não é, infelizmente, né, julgar de maneira individualizada. É impor medo a todo mundo que queira se manifestar, que queira defender as suas ideias. E a pergunta que fica é, eles conseguiram isso? Você tem um estupro, uma ruptura ao princípio basilar, um dos princípios basilares da justiça, que é exatamente a individuação de conduta. O que é a individuação de conduta? Ver o que cada pessoa fez. Só que quando o senhor ministro Alexandre de Moraes diz não importa o que cada um fez, importa a movimentação do que foi feito, ele diz que basicamente, pode se prender qualquer um. Alguém que eventualmente estava na frente do QG, com um terço, rezando pela libertação do Brasil, alguém que estava numa redação contestando a lisura das eleições, a integridade das urnas eleitorais, ou a parcialidade da justiça eleitoral, ou alguém que estava realmente, de fato, depredando o patrimônio público na invasão dos três poderes. São três condutas completamente diferentes, duas delas absolutamente nunca passíveis de qualquer tipo de culpabilização, mas o ministro entende, e os outros demais ministros entendem, que tudo faz parte de uma coisa muito maior. Começou com o Daniel Silveira. Quando o condenaram a 9 anos e 6 meses de prisão, por um suposto crime de ameaça, que não houve, a meu entender, o ministro Barroso disse, olha, não estamos julgando aqui um homem, estamos julgando algo muito maior. Ou seja, o que deveria ser julgado é o critério subjetivo que rompe o princípio de justiça de individuação de conduta. Um homem deve ser julgado, uma pessoa deve ser julgada por aquilo que ela fez. Não pelo que o ministro, pelo que o juiz acha que é um arcabouço teórico de um suposto golpe ditatorial, de ato antidemocrático, de discurso de ódio, de fake news. Ou seja, criou-se uma abstração criminal no Brasil que serve exatamente para perseguição política. E isso serve para torturar, absolutamente martirizar, massacrar, a destruir, arruinar a vida de pessoas completamente inocentes, como essa mulher, como o cacique Sererê, como o comediante Bismarck, ficou 90 dias sem ver a luz do sol numa solitária. A gente está falando de crimes sérios. O Marco Antônio falou aqui antes, assim, eventualmente, o que faz daquela pessoa que obedece simplesmente uma ordem autoritária. Eu lembrei daquele livro da Hannah Arendt, Eichmann, e o problema do mal, que ela fala exatamente do conceito da banalização do mal. Eichmann em Jerusalém. Eichmann em Jerusalém. Eichmann era um oficial nazista, um burocrata, que nunca tinha cometido nenhum crime, mas que ele colocava os judeus que estavam indo para Auschwitz, para Treblinka, todo mundo. E toda hora que alguém perguntava a ele como criminoso de guerra, você colocou os judeus para ir para a morte. Eu simplesmente cumpria ordens. Cumprindo ordens, oficiais, Polícia Federal, militares estão cometendo crimes. A ordem superior que alguém deve cumprir é da sua consciência moral. Se você vê um campo de concentração com 6 milhões de judeus mortos, se você cumpriu ordens, você é um criminoso de guerra. E Eichmann foi enforcado exatamente por isso. Se você coloca um único inocente na cadeia, que você percebe que é inocente, uma senhora de 80 anos que estava rezando um terço em frente a um quartel-general, é uma inocente. Se você prende essa senhora, você não está cumprindo ordens apenas. Você está rompendo o limite da sua consciência moral e prendendo o inocente em nome de uma ditadura circunstanciada por uma burocracia do mal. E se você, jornalista, e aí eu estou falando também de centenas, que deixa de noticiar coisas assim e a grande mídia sequer toca nesses assuntos, você está corroborando para o problema do mal. Você está formando um ente maligno que corrobora com uma ditadura. Toda a Rede Globo é assim. Toda a Folha de São Paulo é assim. O Estado de São Paulo, em que pese os editoriais, dizendo que estão meio assustados com o que está acontecendo, foram corresponsáveis por esse Estado maligno de ditadura que a gente está vivendo. Estão sendo cometidos crimes. Crimes contra pessoas inocentes. E essas pessoas que estão dando as ordens, essas sim, são pessoas ditatoriais, absolutamente golpistas. Essas pessoas não merecem ser apenas empichadas. Essas pessoas merecem ser presas. Agora, quem deve ser empichado da sua função de militar, de policial, de jornalista, são os omissos e covardes que contribuem para a ditadura maligna, persecutória e massacrante que a gente vive. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora
a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.